Bom dia, povo de Deus. Gente, eu tô até de pijama, porque são 5:30 da manhã. Nós acordamos, eu e meu esposo acordamos, era umas 3 horas da manhã. Perdemos o sono, ele dormiu e eu não dormi mais. O que eu pensei? Vou gravar o vídeo da lenha da manhã já. É isso. Ontem a minha filha me ligou, a minha filha mais nova. Ela fez 8 anos. E ela gosta muito de ler a Bíblia. Aí, mãe, Qual que é o do Pai Nosso? Ela gosta de ler Salmos 91 e a oração do Pai Nosso. Aí eu falei com ela e eu falei, é um bom tema, é uma boa palavra. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Então hoje a gente vai destrinchar ali o Pai Nosso. E o tema hoje é Pai Nosso, mais que uma oração. Então, Pai Nosso está lá em Mateus 6, versículo do 9 ao 13. Que diz: então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar orando o Pai Nosso, né? Que já vai ser a nossa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou estar falando um pouquinho mais baixo, que meu esposo tá dormindo, gente. Mas acho que vai dar para ouvir. Então, ali antes, né, quando Jesus ensina, né, a oração do Pai Nosso, no 5, ele vem dizendo assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, então não posso orar em público, não posso. Não, Jesus está explicando aqui que a intenção deles ao orar em público era para ser visto, era para dizer que era um homem de oração, era hipócritas, era assim, para ser visto, e não estava orando no íntimo. Então, aqui, Jesus ele dá um ensinamento, né, que quem recebe reconhecimento do homem já recebeu seu galardão. Não precisa receber reconhecimento de Deus. Então, que a gente venha refletir, né, que a gente não precisa ser reconhecido pelos homens, porque se os homens já nos reconhecem, então a gente já recebeu o nosso galardão aqui na terra. Na verdade, é que a gente tem que buscar o galardão de Deus, do reino, né? Então, no 6, ele vem dizendo que o nosso Pai, que nos vê no oculto, nos recompensará. Ou seja, não é preciso a gente ser visto, não é preciso buscarmos reconhecimento de pessoas, né? Ter fama, ter status, porque não é isso que o nosso Pai quer de nós, né? Porque ele no oculto, ele vê o que ele vê é a nossa oração no secreto, né? Existem as orações de guerra, existem as orações de intercessão, existe, né, a oração que a gente precisa impor, a cura, liberar, decretar. Mas Deus, a oração da intimidade, a oração do oculto, essa vai ter recompensa, o nosso secreto com Deus. É isso que Jesus nos ensina. E no 7, ele vem dizendo que para a gente não fazer repetições vãs, ou seja, não é por muito falar. Talvez a gente conhece pessoas, né, que se deixar orar meia hora, 1 hora, e amém, né? Cada um com seu dom, cada um com sua intimidade.
mas não é por muito falar. O próprio Jesus, ele fala, não é por vãs repetições. A nossa oração, ela tem que ser cirúrgica, né? Nossa oração, ela tem que ser ali realmente do que está de dentro, né? Que vem do nosso espírito. A gente começa ali orando, né, aprende que tem 3 fases da oração, né? Tem a fase do átrio, do santo e do santo dos santos, né? Então a gente começa ali a se quebrantar diante de Deus, a conversar, mas assim, Jesus nos ensina que não é por muito falar. Não é porque você não consegue, eu não consigo orar 10 minutos, 15 minutos. Não é por tempo, é o que está no seu coração, é o que você está falando com Deus, e se realmente vem do coração ou vem só da boca para fora, né? E no 8, eu acho aqui que fala, ok, no 8 que diz que o nosso Deus, ele sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente falar. E tem um versículo, eu não sei onde fica, mas depois vocês podem pesquisar, eu também vou procurar depois, que fala que antes que a palavra venha à boca, o Senhor já sabe. Então, antes de nós falarmos, antes de nós pedirmos, Deus, ele já sabe. O nosso Pai conhece a nossa necessidade, está escrito aqui. Vou até ler no 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. É isso. Então, Deus conhece, ele sabe da nossa necessidade. Então, a gente não precisa chegar diante de Deus só pedindo. Deus, ele conhece, ele sabe. Ele sabe. Então, ele começa a ensinar, portanto, orais assim, que é o Pai Nosso. Primeiro, ele ensina a reconhecer a paternidade. Pai nosso que está no céu. Pai é nosso. Dizer, Pai, a sua filha está aqui. Pai querido, Pai amado, geralmente como a gente ora, né? Papai, estou aqui, Pai, eu sou tua filha, estou aqui diante de ti. Então, primeiro, Jesus nos ensina a reconhecer essa paternidade, nos colocarmos no lugar de filhos, né? Porque através de Jesus, né? Foi a pregação de ontem, vocês viram, através de Jesus, nós recebemos o poder, o direito de nos tornarmos filhos. Então, nós somos filhos. E em segundo, chamar o céu para a terra. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a gente começa a trazer o céu para a terra, trazer o reino espiritual pro reino natural, né? Pro reino físico. Porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele deu o governo da terra pro homem. O governo da terra é nosso. O dono de tudo é Deus. Vamos entender isso. Não é que a gente manda ou desmanda. O dono é Deus. Mas Deus, ele passou o governo para o homem. A autoridade para o homem. Então, quando dizem que... Eu já disse muito isso também, né? Porque a gente só ouve e reproduz. A gente ouve e reproduz. Que Deus, ele não precisa de nós. Isso não é uma verdade. Deus, ele precisa que nós chamamos o reino para a terra. Precisa que a gente permita que ele haja na nossa vida, que ele haja na nossa casa. Porque Deus, ele não é invasor. O invasor é Satanás, é o diabo. Ele invade, ele não pede permissão. Ele vê uma brecha e ele entra. Ele vê uma legalidade e ele faz uma devastação na nossa vida. Mas Deus não é assim. Deus, ele quer que a gente permita. Deus fala, eu te dei o governo. E agora, você quer me dar o governo de volta, para mim? Você quer que eu entre? Você permita que eu faça? E Deus é assim, Deus é educado. Deus, ele não trabalha na bagunça. Deus não vai olhar, lá, aquele lá tá perdido, eu vou lá. Não. Tem alguém orando, intercedendo por aquela pessoa que Deus interviu. Alguém chamou e permitiu, e chamou a presença e falou, Deus, vai lá, manifesta lá,
Senhor, trabalha lá. Alguém está intercedendo, ainda que aquela pessoa não queira. Mas tem um porém, tem o livre-arbítrio. A gente ora e intercede por aquela pessoa. E Deus, ele vai e começa ali trabalhar e manifestar para aquela pessoa ver, né, e reconhecer. Agora, reconhecer e aceitar que Deus entre na vida dela, aí já é com ela. Então, sim, Deus, ele precisa de nós para trabalhar na terra, sim, tá? Isso é uma verdade. E isso não tira a soberania de Deus ou traz qualquer poder e autoridade para a gente acima do poder e autoridade de Deus. Não, porque Deus, o reino espiritual, ele trabalha com leis. Deus, ele fez as leis. Então, ele não vai passar por cima das suas próprias leis, porque ele é um justo juiz. Então, no momento em que ele dá o governo para o homem, nós temos a autoridade e a responsabilidade de chamar o reino dos céus para a terra. Então, é aqui que Jesus nos ensina que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, Senhor, ó, seja feita a tua vontade, o governo é teu, trabalha aqui, faz como o Senhor quiser. Aí a gente autoriza, aí a gente chama, e a gente reconhece que, ó, Senhor, o Senhor vai fazer. Eu quero que o Senhor faça, que o Senhor tome a direção. Então, deixa eu ler aqui a minha cola. Terceiro, o pão do dia. Um dia Deus falou muito no meu coração. Só nesse versículo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Era um momento que eu estava assim, muito preocupada com o amanhã. Não falo nem ansiosa, falo preocupada. E Deus me deu essa palavra, que eu tenho que pedir o pão desse dia. Porque a própria palavra dele diz que o amanhã traga o seu próprio mal, que o amanhã traga suas próprias preocupações, né? Então, nesse dia, Deus falou muito no meu coração. Eu gosto muito desse versículo, pão nosso de cada dia. E eu aprendi a orar assim. Eu não oro o Pai Nosso, né, todos os dias, não tenho costume. Mas toda vez que eu oro, eu falo, Senhor, me dá o pão desse dia. Me diz o que o Senhor tem para mim nesse dia. Revela para mim o que o Senhor tem para mim nesse dia. Eu quero viver nesse dia o que o Senhor quer que eu viva. E eu aprendi a orar assim. E foi isso também que Jesus nos ensinou, né? Que o pão nosso de cada dia, ou seja, deixa o amanhã para amanhã. Deus sabe a nossa necessidade, como a gente já leu, como a gente já entendeu. Então vamos pedir para Ele o pão desse dia. E em quarto, pedir perdão, porque à medida que perdoamos é à medida que somos perdoados. E logo no 14 abaixo, Jesus, ele vem ratificando isso, falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Não tem o que explicar, né, gente? Ou seja, se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Não adianta chegar de noite, na hora de dormir. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Não dá nem nome ao pecado. Querido, eu tenho que dar nome ao pecado. Senhor, hoje eu falei mal do meu irmão, me perdoa, Senhor. Me ajuda a amanhã não falar de mal de ninguém. Senhor, hoje eu menti. Foi uma mentiria sim, mas, Senhor, eu menti, me perdoa. Me ajuda a não mentir. Me ajuda a ser verdadeira, a ser íntegra. Dá nome ao pecado. Me perdoa pelos meus pecados. Que pecado? Acho que Jesus fica lá de cima assim. Que pecado? Você está se arrependendo pelo quê? Preciso saber. Foi tanto, tá aqui na minha lista. Tem um monte de pecado. Tô querendo rasgar aqui, riscar, queimar. Mas você não tá nem reconhecendo o que você pecou. Eu mexo aqui a mesa balança, gente. É que eu me empolgo. Então é isso. Perdoar para ser perdoado. Se não tá perdoando, não tá sendo perdoado. A matemática é simples, a regra é clara e tá bem explícito aqui. Até eu, se eu não me engano, é em Tiago, não lembro, que fala que antes de você levar uma oferta a Deus, se você tiver um problema com seu irmão, você tem que ir lá se consertar com seu irmão, porque senão Deus não recebe sua oferta. Ou seja, não importa o quanto que você louva bonito,
o quanto que você prega bonito, o tanto que você ora bonito, né? Não importa quantas cestas básicas você está doando para alguém, quem está recebendo são só as pessoas terrenas. Deus não está recebendo. A gente tem que entender a verdade, que é a palavra. A palavra é essa. Deus não vai mudar a palavra por causa de mim e por causa de você. Ah, sim, hoje eu tô chateado. A pessoa, olha o que ela fez. Amanhã eu posso perdoar. Amanhã eu perdoo, futuramente. Hoje eu não consigo perdoar. Futuramente eu perdoo. Quando meu coração sentir de perdoar, não é isso que Deus ensina, gente. Você pode não ali conseguir até a pessoa falar, né, naquele momento. Pode, né, mas você tem que estar orando. Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Senhor, que eu consiga verdadeiramente liberar o perdão no meu coração. Senhor, que o Senhor me dê uma oportunidade, né, para eu ir falar com essa pessoa, que o coração dela esteja, né, aberto. É assim que eu oro, porque eu também não sou perfeita. Eu tenho pessoas, eu tenho questões que eu tenho que resolver, mas eu já perdoei no meu coração. E eu oro e falo, Senhor, o Senhor me deu um momento certo, né, para que eu consiga conversar com essa pessoa, para que eu consiga falar, né, que essa pessoa esteja com o coração aberto, né, não deixe com o coração endurecido. Eu sei que Deus vai preparar um momento, mas assim, eu já perdoei, eu já liberei, mas eu sei que é necessário, né, uma atitude, e Deus vai preparar, eu já estou orando, então isso que é importante, você liberar no seu coração e orar para que Deus possa te dar um momento, né, para que você e essa pessoa possam falar realmente, porque Deus sabe o que está no nosso coração, né? A gente não adianta a gente falar da boca para fora ou ser hipócrita. Então, em quinto lugar e último, né, que diz, não nos induza à tentação. Eu achei isso também muito forte, porque quando a gente pede não nos induza à tentação, a gente está reconhecendo a raiz do nosso pecado. A gente está reconhecendo que isso não depende de Deus, depende de nós. Resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Porque nós somos tentados, lá em Tiago, capítulo 1, 14 e 15, diz que nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Aquilo que nos atrai. A gente só é tentado aquilo que nos atrai. Então, quando a gente diz, Deus não nos induza à tentação, Deus não traga uma tentação maior do que eu possa resistir, que eu possa suportar. Então, a gente está reconhecendo a nossa raiz pecado, a gente está reconhecendo que resistir depende de nós. Mas está dizendo, Deus nos livre, Deus não traz lá uma tentação muito grande não, Senhor, para que eu não venha cair. A gente está reconhecendo a nossa fragilidade diante de Deus. E Deus ama isso, gente. Deus ama isso quando a gente se faz pequenininho na presença dEle. E reconhecer que dEle é o poder, dEle é a glória, dEle é tudo. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso, e engrandecer. E sempre no final reconhecer e engrandecer, porque isso já é automático, né? Quando a gente reconhece, isso já tá no nosso coração. Então, gente, hoje é isso. Hoje o vídeo ficou grande. E no final, amém. E o amém quer dizer que seja feita a sua vontade. Amém. Que assim seja, né? A gente tá concordando que assim seja. E é isso, gente. Hoje é quarta? Hoje é terça. Boa terça-feira pra vocês.